O ranking universitário da Folha de São Paulo comprova: Mackenzie, a melhor universidade não pública de São Paulo, a segunda melhor universidade do Brasil na categoria Mercado de Trabalho e a terceira melhor universidade não pública do Brasil. Mackenzie, um mundo para você. Olá! Perder peso é o sonho de muita gente. Para essas pessoas não tem jeito, é preciso escolher os alimentos menos calóricos para cada refeição. E aí surge a dúvida: o que engorda mais, o açúcar ou a gordura? Você também tem essa dúvida? Então assista essa matéria que nós vamos esclarecer tudo para você. Geralmente, as dietas elegem o açúcar e a gordura como os grandes vilões de quem deseja emagrecer. Mas afinal, o que engorda mais? O açúcar ou a gordura? Acho que é o açúcar. Gordura. Açúcar. A gordura não engorda, não. É o açúcar que engorda mesmo. O açúcar. Eu acredito que é açúcar. É, porque eu acho que nele contém a glicose, né, que aumenta, não sei. Eu sempre achei que foi o açúcar, né? A gordura nem tanto. Só o nome. Engorda a gordura. Ai, porque é mais calórico, é mais doce. Acho que é isso. O açúcar é misturado, né? O açúcar mistura com outras coisas. Para tentar esclarecer essas dúvidas que assombram todo mundo, procuramos alguns especialistas. Para responder à pergunta, é preciso antes entender como as pessoas engordam. Seres humanos necessitam de energia tanto quanto carros precisam de combustível. A diferença é que o carro não engorda. Ele apenas armazena o combustível que não é utilizado no tanque. Com os seres humanos, o excesso de energia gera um problema. Engordar é uma relação de equilíbrio ou de desequilíbrio entre o consumo e a necessidade. Então, o seu gasto e o seu consumo. Se você gasta mais do que você consome, você emagrece. Se você consome mais do que você gasta, você engorda. A quantidade de calorias necessárias para um ser humano desenvolver as atividades do dia a dia varia de pessoa para pessoa. Uma mulher de até 50 anos de idade necessita de 2.200 calorias por dia. Já os homens adultos, por terem mais massa muscular, gastam mais energia. Por isso, geralmente precisam de 3.000 calorias por dia. Você ingere gorduras e açúcares por uma razão: porque o seu corpo precisa. Ambos são uma ótima fonte de energia. Aliás, a gordura teve uma grande importância na nossa sobrevivência. Desde os tempos antigos, o homem aprendeu que ingerir alimentos com alto teor de gordura era uma ótima forma de obter energia para as atividades do dia a dia. Essa energia extra podia ser vital para períodos em que havia escassez de alimentos. E não há como negar que a gordura é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. O principal combustível, fonte de energia do organismo é a gordura. As células do corpo possuem uma membrana e essa membrana basicamente é constituída de gordura. Vários hormônios do organismo têm como matéria-prima para a sua fabricação o colesterol. Então ele também tem importância no ser humano. Mas nós não consumimos comidas ricas em açúcar e gordura apenas porque eles são fontes de energia. Ingerimos esses alimentos doces e gordurosos porque gostamos. Eles são saborosos e nos dão prazer. Mas afinal, de onde vem essa nossa vontade quase irresistível de comer esses alimentos? Será que eles podem viciar? Não tem nada cientificamente comprovado que diga que açúcar ou gordura viciem. É uma questão de afinidade pelo sabor. Algumas pessoas têm maior afinidade por aquele sabor e, portanto, passam a consumir mais. Existe um outro fenômeno paralelo que é a chamada sensação de recompensa, que é uma área cerebral que é ativada não só por alguns alimentos, mas até por drogas, por álcool, É o indivíduo sentir bem-estar com a ingestão de determinado alimento e aí ele não come
porque ele tem fome, ele come porque aquilo acaba dando algum prazer. Já aprendemos um bocado sobre gordura e açúcar. Mas a pergunta continua. Afinal, qual dos dois engorda mais? As pessoas têm essa dúvida, se açúcar ou gordura engorda mais. Na realidade, existe uma diferença no valor energético de açúcar e de gordura. Então, para a mesma quantidade, então vamos imaginar que sejam 100 gramas. Para a mesma quantidade de açúcar e de gordura tem um valor calórico maior. A gordura tem 9 calorias por grama. O açúcar ou carboidrato, ele tem 4 calorias por grama. É isso aí. A gordura tem mesmo um maior valor calórico do que o açúcar. Mas antes de eleger a gordura como o grande vilão das dietas, é bom analisar melhor a questão. Você já deve ter percebido que depois de ingerir um alimento gorduroso, parece que demoramos mais para sentir fome novamente. Temos mais sensação de saciedade e de estômago cheio. Mas por que será que isso acontece? De modo geral, os açúcares são mais rapidamente absorvidos se nós pensarmos numa refeição. Vamos imaginar que seja uma refeição com maior quantidade de gordura e uma refeição basicamente de carboidrato. Então, gordura normalmente é mais lenta para a digestão do que uma refeição que tem um teor de carboidrato maior. O açúcar acaba sendo absorvido nas primeiras porções do intestino. A gordura ela depende da secreção de uma enzima, que é a lipase, produzida no pâncreas, e ela vai sendo absorvida ao longo de todo o intestino. Com refeições com maior teor de gordura, digere mais lentamente, você vai se sentir satisfeito por mais tempo. Só para dar um exemplo, um sorvete de frutas leva aproximadamente 5 minutos para ser digerido. Já o hambúrguer leva de 3 a 4 horas. Agora, uma porção de bacon demora em média 12 horas para fazer digestão. Isso mesmo, é o equivalente à metade de um dia. A verdade é que muitas vezes fica difícil separar o açúcar da gordura. Existe um mito, uma coisa na cabeça das pessoas de que doce engorda porque tem muito açúcar, mas a maioria dos doces que hoje em dia os indivíduos comem, então chocolate, os bolos com cobertura, né, tortas, essas coisas que você encontra para comprar em doceria são ricos em açúcar, mas são muito ricos em gordura também. O açúcar propriamente dito, eu posso excluir da minha alimentação, desde que, obviamente, eu supra a minha necessidade com outros tipos de carboidratos. Agora, gorduras, de modo geral, eu não posso excluir, porque, como eu disse, ela tem funções outras que não são só a função de fornecer calorias. Açúcar, além de fornecer energia, não tem outros nutrientes. Então, nós poderíamos pensar que o açúcar em excesso, isso é bastante importante enfatizar, em excesso é mais prejudicial do que a gordura, porque a gordura tem outras funções que o açúcar não tem. Agora você já pode levar em conta essas dicas na hora de escolher o açúcar ou a gordura. A gordura é mais calórica do que o açúcar, mas o ideal é ter bom senso e maneirar na quantidade desses alimentos. E já que você viu essa matéria sobre alimentação, anote aí. A Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece o curso de graduação em nutrição para quem quer trabalhar no ramo. Acesse o nosso site e informe-se. A gente vai fazer uma rápida pausa para o intervalo, mas o Mackenzie em Movimento volta já. O ranking universitário da Folha de São Paulo comprova: Mackenzie, a melhor universidade não pública de São Paulo, a segunda melhor universidade do Brasil na categoria Mercado de Trabalho e a terceira melhor universidade não pública do Brasil. Mackenzie, um mundo para você. Felicidade, alegria e muita gratidão. São esses os sentimentos de quem participa do Mackenzie Voluntário. Venha fazer parte dessa turma. Participe dessa iniciativa que já realizou mais de 1000 projetos e ações. Sua participação torna essa corrente de solidariedade ainda mais forte. Inscreva-se no nosso site e faça parte desse time. O bem faz bem. Multiplique essa ideia. O momento em que o aluno passa no vestibular é inesquecível e merece ser comemorado. E melhor ainda quando a própria universidade se encarrega de fazer a festa.
É o que acontece todo semestre aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. É a recepção solidária aos calouros. Dá só uma olhada. Já se tornou uma tradição. Quando um novo semestre começa, o Mackenzie prepara uma festa para receber os seus novos alunos. É a recepção solidária. Entre as atividades, shows musicais, oficinas e bate-papos com autoridades mackenzistas. Achei bem legal, né? Eu conheço um pouquinho o Mackenzie, tem uma tradição na família, mas para quem não conhece, eu acho bem legal, né? O Mackenzie é bem preparado, tô bem ansiosa. Para movimentar os novos alunos, uma apresentação especial. A banda Almanac trouxe ao palco os grandes sucessos da história do rock. Foi muito bacana, porque assim, a princípio, você encontra um teatro, pessoas sentadas e fazendo rock and roll. A gente fala, o que vai dar isso? E deu muito certo, porque embora as pessoas estejam sentadas, elas participaram pra caramba do nosso show. Então, para nós foi animal, muito bom. Mas o que não poderia faltar era o show noturno da recepção. O ganhador de 5 prêmios Grammy Latino, Lenine, foi o comandante da agitação dos mackenzistas. Aquela troca daquela história do trote, de ficar todo mundo na rua, pintando os outros e pagando aquele mico generalizado, para uma coisa bacana, cultural, um encontro e um recebimento por parte da instituição para esses novos alunos. Lenine conta que o seu trabalho tem uma relação próxima com a educação. Suas músicas com um tom questionador são provas disso. Quando eu toco num lugar como esse, que é um núcleo aí do saber e da propagação desse saber, eu fico muito orgulhoso. Sim. E isso tem acontecido ao longo dos anos com o meu trabalho, né? Nos livros das escolas, eu vi coisas de vestibular e tal. Isso é muito bacana para a gente que é criador, né? E a ideia é isso, é fomentar um jeito de receber os comunidades, os calouros e os que chegam à comunidade, um jeito que os integre à comunidade uns com os outros já de começo, de uma forma positiva e construtiva. É com grata satisfação que nós comunicamos que, segundo o ranking de universidades brasileiras, realizado recentemente pela Folha de São Paulo, denominado RUF 2013, a Universidade Presbiteriana Mackenzie foi classificada como a melhor universidade do estado de São Paulo e a terceira melhor universidade do país no conjunto das universidades não públicas avaliadas. Se nós considerarmos a avaliação de cada um dos nossos cursos, verificamos que o grande destaque se deu na inserção do mercado de trabalho. De fato, essa é uma marca do Mackenzie ao longo de toda a sua história. Essa relação que nós temos histórica com os setores industrial, os setores de serviços, setores organizados da sociedade, o empresariado de uma forma geral. Demonstra o grande nível de empregabilidade que tem sido verificado para os nossos egressos. Nesse contexto, foram destaque, agora considerando o conjunto das 192 universidades avaliadas, públicas e não públicas, por tirarem o primeiro lugar, considerados os melhores cursos do país, o curso de Arquitetura e Urbanismo, o curso de Administração e o curso de Ciências Contábeis. Se nós considerarmos agora o conjunto das universidades não públicas apenas, sejam universidades comunitárias, privadas ou confessionais, outros 10 cursos são acrescentados a esta lista. São os cursos de Ciência da Computação, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Letras, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Química e Sistemas de Informação. Esses excelentes resultados de 13 cursos considerados os melhores do país, sobretudo no indicador inserção no mercado, demonstram a qualidade do ensino que tem sido observada ao longo dos 143 anos de história do Mackenzie. O Mackenzie em Movimento fica por aqui. No domingo que vem, às 10h30 da manhã, tem mais. É o Mackenzie que abre as suas portas toda semana para você. Até lá!